Olá! Boa noite. Vamos iniciar mais um Papo Preta Convida. Boa noite para vocês. Aguardando aqui as pessoas entrarem. Oi! Boa noite para vocês. Enviei o convite para o Richard. Entrará em alguns segundos. Meu rei, tô te aguardando. Boa noite, Rosineide. Boa noite, Tami. Deixa eu te aceitar, Richard. Eita. Ana Paula. Oi, Ana Paula. Boa noite. Richard, tô te aguardando. Rafaela. Hello. Olá, olá. Olá, a Xênia chegou. Como é que você tá? Tudo bom? Você me ouve, me vê? Eu te ouço, mas eu não te vejo bem. Tá meio que falhando aí a conexão. Tá rodando, rodando, rodando. Agora eu não te ouço mais. Boa noite, John Black. Bem-vindo, Richard. Eita, saiu. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Vou mandar de novo para ele o convite. Espera aí. Richard. Enviei. Concluí. Enviei de novo. Daqui a pouco vou começar a cortar as nossas conexões. Eu tô só aguardando você aceitar o convite que eu te reenviei. Eu te reenviei o convite. Maria do Carmo Rebouças. Eu te enviei, Richard. O que está acontecendo? Eu queria agradecer muito. As nossas lives têm sido muito produtivas, a gente tem estado muito feliz, né? Com a resposta de vocês. Vocês têm visto as lives. Esse horário, o horário que é ruim. O Cleifson está dizendo que o horário é ruim. Bom, tem dado certo esse horário de 20 horas, mas pode ser que a gente tenha algum problema de conexão de alguém. Deixa eu mandar uma mensagem. Desliga o Wi-Fi. A Xênia está sugerindo de você desligar o Wi-Fi e usar o 4G. Deixa eu ver. Deixa eu falar para ele. Tá, vou aceitar. Você, peraí, fazer transmissão ao vivo com você. Tô te aguardando. Eia! E aí, querida? Entrei por aqui pelo outro que é o celular. É o 4G, né? Dependendo da hora, é só 4G. Mas é porque aqui em Porto Seguro a gente não tem exatamente isso. A internet é ruim o tempo todo. E aí a gente tem que ficar descobrindo aqui os macetes, caminhos, como fazer. Não sei, vocês fizeram até com o Gabriel no outro dia, né? Eu não sei como é que foi com ele, se foi tranquilo. Porque a internet aqui é muito Foi, ruim. porque foi tranquilo, mas teve momentos que caiu também a internet. É Países isso. também que tá aí, né? Caiu a A Isa internet está aqui. também. A Isa está aqui, exatamente, que está aqui em Porto Seguro.
Aqui é o nosso Aham. máximo de banda larga que tem na cidade. A gente aproveita até para fazer uma crítica pública ao vivo. O máximo de banda larga que tem em Porto Seguro são 10 megas. Caramba. É, exatamente. Aí, São, complicado, né? Imagina, em tempos de pandemia, que a vida está online, exata, o exa- que que a gente faz numa situação dessa, cara? só se controla para não sentar e chorar e insiste na live. Mas vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tudo bem, tá meio escuro aí onde eu tô te vendo, mas quanto mais escuro, Uhum. melhor, né? A gente tá nessa, né? Escureceu tudo aqui, a nossa live. E é isso, quanto mais preta a coisa, melhor, né? Melhor a coisa fica. Eu posso Então, tentar botar uma luz aqui melhor. não, a gente Pegar consegue, aqui. agora tá tudo Tá bem. As bom. A pessoas. minha assessoria técnica aqui foi buscar um abajurzinho para tentar refletir melhor a minha beleza. Aí, embeleza esse espaço. Aqui tem muita gente linda, só tem gente bonita nesse espaço, não tem ideia. Não é verdade? Aham. Mas podemos, estou à sua disposição. A Xênia disse que não precisa, que tá bom para ver. Então tá ótimo. Ah lá. Tá Aqui, ó, bom, melhorou gente, para agora. quem tá assistindo, olha, Isso. trouxe a luz. Pronto. Isso, A exatamente. parte técnica trouxe luz para você. A parte técnica está acompanhando. Maria do Carmo Rebouças, minha companheira, minha esposa, já entrou aí também, está acompanhando aqui, está dando assessoria. Ai, que ótimo, que ótimo. Boa noite para você de novo. Muito Boa noite, obrigada por ter querida. aceitado esse desafio, né? Que é falar Uhum. sobre um tema que eu já tenho muito tempo que eu ouço você falar. Confesso que a primeira vez que eu ouvi alguém falar esse termo foi com você e eu uso, mas eu dou a referência, tá? Eu falo quem é, porque não foi eu quem cunhei o termo, foi um intelectual negro que cunhou o termo, ele escreve sobre isso, eu dou a referência todinha, porque, né? Porque sim. Tá certo. Muito obrigada por topar o Eu que desafio. agradeço. Eu que Isso. agradeço, não é desafio nenhum. Se todos os desafios fossem assim, os desafios seriam sempre prazerosos, né? É É, uma oportunidade da gente bater um papo entre a gente, aproximar as nossas relações, não somente entre nós dois, mas também a uma série de pessoas que está aí, cada um nos seus lugares, tendo a oportunidade de participar desse bate-papo, botar uma água do lado, um guaraná, um vinho, uma cerveja, sexta-feira à noite. sexta-feira à noite, né, cara? E o povo comparece, o povo vem, o povo É fala, o isso. povo depois assiste. Então, assim, é sinal que tem alguma utilidade o que a gente faz, né? E que bom. Não é verdade? E que continuemos reverberando para além dessas redes também, né? Que nossas trocas sejam sempre Claro, afetivas, independentemente claro. de qual ocasião a gente esteja, né? A Ana Que Paula já, está como fazendo já é a nossa, diga-se. Como já é a nossa, diga-se de passagem. verdade, é verdade. Trocas afetivas. Né? Eu me lembro a primeira vez que eu te vi falando, né? E a gente teve um encontro de intelectual negro, primeiro encontro que foi organizado pelo Gabriel, Uhum, inclusive, e que lá eu conheci uhum. profissionais incríveis, assim, profissionais, intelectuais, gente preta, aí as coisas começaram a fazer mais sentido, né, para mim, que até então eu vindo de uma realidade sendo única e chegando num lugar power, assim, aquele monte de gente preta, totalmente em outro nível, né? E aí lá Fortaleza, nesse Ceará. Fortaleza, Fortaleza, Ceará. não, e aí Fortaleza, né? Tentando entender quem era o dragão do mar. Quem é o dragão do mar? Eu imaginava um cara branco, né? Quando você descobre que o cara não é bem assim, você começa a se situar, começa a se sentir mais em casa. Fortaleza é o Foi melhor lugar. o primeiro encontro de pós-graduandos negros da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, né? Na época tinha como presidente a Tamara Naís e como parte da diretoria o Gabriel Nascimento, que hoje é meu colega aqui, ou eu que sou colega dele aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia.
Sim, Gabriel, que fala de racismo linguístico, que teve aqui, a gente bateu um papo sobre racismo linguístico. Essa live ficou gravada, né? E aí, quem quiser Pronto. acessar, é só ir até o YouTube lá, que a gente tem um canal no YouTube que a gente está jogando tudo lá, porque isso pode ser aproveitado futuramente. Bom, eu sou Sem Claudina dúvida. Damasceno Osório, eu sou uma das cofundadoras do Papo Preto, junto com a minha parceira Xênia Carlson. Eu falo do Rio de Janeiro, e a Xênia, quando ela faz a live, ela fala de Lisboa, Portugal. Então, assim, o Papo Preto, que nasceu no Rio de Janeiro, em um contexto de comunidade, ganhou o mundo, né? E a Xênia é uma das responsáveis por isso. Eu fiquei no Brasil, circulando o Brasil, ela foi para a Europa, fina. E você é Richard Santos, ou Big Richard. E para os mais Vulgo íntimos, Big Richard. Big Richard. Você saiu da arte negra para a academia branca, né? Você foi empretecer esse espaço. Trabalhou com Exato. comunicação televisiva nas áreas de cultura, periferias e música. Levou temas sobre a negritude para a TV, como Rede Globo, Band, Cultura, MTV, Record e por aí vai. É cientista social, especialista em Uhum. História e Cultura do Brasil, mestre em comunicação, doutor em Ciências Sociais, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, autor do livro Branquitude de Televisão, A Nova, com um ponto de interrogação, África na TV Pública, pela editora Grama. E vai lançar um novo livro, que é o título da nossa live de hoje, que é a Maioria Minorizada. Exatamente, Quando exatamente. a gente publicou lá na página, alguém foi no comentário e falou, não me lembro o nome da pessoa, esqueci de pegar, que você fez parte da adolescência dessa pessoa e por muito tempo ela não via, que você era uma referência para ela na TV. Ela falou, ai, grande Richard, é uma referência para mim. Eu falei, cara, que legal, tá vendo? Você vê. É o que acontece, né? A gente aparece, a gente não faz ideia quem vai nos ver, e de repente as pessoas vêm dizendo, olha, Exatamente. você foi importante para mim naquele momento. E essa é a importância da responsabilidade da nossa imagem, né? Do nosso trabalho Sem também. sombra. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É interessante você colocar isso, porque eu comecei muito cedo na chamada vida pública, né? Eu, na infância, participei da novela Rock Santeiro, por exemplo, mas como figurante. Olha, Sim, essa como informação que eu figurante. peguei no Google. Não, você não jogou no Google. No outro dia eu estava pensando aqui, eu preciso escrever, eu preciso que alguém escreva aquele sitezinho que você busca lá, como é que chama? Que dá a vida de todo mundo lá, é o... Tem esse sitezinho que tem lá a vida e tal, que as pessoas vão lá e olham e falam assim, preciso botar aí que tem coisas que eu preciso publicizar. Mas eu participei como figurante. O Wikipedia, exatamente, o Wikipedia. Precisa botar, precisa botar lá Sim, Big Richard ou Richard Santos. Mas é interessante que eu sempre tive essa preocupação, independente, eu estou falando da vida pública, mas independente da vida pública, com o papel da nossa imagem no meio, né? Eu venho de um bairro chamado Rio Comprido, aí no Rio de Janeiro, um bairro de maioria negra na minha infância e adolescência, um bairro que, como eu escrevo na tese, sempre que eu escrevo alguma coisa, eu falo das minhas referências e das minhas origens. Então eu escrevo na tese que o Rio Comprido ele é um bairro confundido com Estácio e que é o Morro do São Carlos, Mineira, Querosene, é um maciço que divide fisicamente os dois bairros, mas você vai pegar ônibus que saem do Rio Comprido, mas está escrito Estácio, blá blá blá. Historicamente dizem que ele é parte daquilo que se convencionou chamar de Pequena África, berço do samba carioca, onde está ali o Largo do Estácio. Estou dizendo tudo isso por quê? Estou dizendo tudo isso por quê? Porque, oriundo de uma região com maioria negra, onde eu via negros em várias situações, me chamava muita atenção e sempre me chamou muita atenção a postura pública, a imagem das famílias negras, como elas eram, como eu via ali na minha convivência e como elas eram retratadas nos programas de rádio, na televisão, no jornal.
Tinha um jornal que me impactou muito na minha formação aí no Rio, chamava O Povo. Mas além do Povo, tinha o Dia também, que ainda existe, ainda hoje, mas que não era essa configuração editorial que é hoje. A gente falava que torcia, saía sangue. E a imagem Ah, desses jornais, sempre que falava das nossas regiões, dos nossos bairros, que eu vou chamar nesse novo livro de Territórios da Maioria Minorizada, Campos da Maioria Minorizada, Territórios Negros, era sempre a imagem do sujeito negro perigoso, isso e aquilo, coisa que a gente já viu o Fanon falar e outras pessoas falarem, e que se encaixa muito bem, então eu sempre tive essa preocupação. Então fico muito feliz de ver alguém falar sobre isso, na minha ausência, digamos assim, porque às vezes quando você encontra a pessoa, ele diz, ah, eu te adoro, você é lindo, isso aqui. Mas melhor ainda, melhor ainda é quando vem na sua ausência, né? Eu estou vendo aqui sim. uma mensagem de alguém que fala, mas o negro quando chega no auge da vida prefere as brancas, tal, tal, tal. A gente tem que tomar cuidado com essas generalizações e com esse senso comum Perigosíssimo. perigosíssimas, porque a gente invisibiliza os relacionamentos negros também, que é o meu caso, a gente invisibiliza o papel da mulher negra como principal apoiadora para o avanço coletivo do casal, para o avanço conjunto daquela casa. Então, a gente às vezes, estou falando em relação ao colega que botou aí, né, a gente tenta ter esse discurso crítico, mas a gente tem que tomar conta da crítica para não generalizar. Voltando na menina, Não, eu... mas você falou uma coisa. Não, mas você falou uma coisa muito certa, porque é um ato político. E eu acho que nós, enquanto negros, tanto homem quanto mulher, a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Do mesmo Claro. modo que a gente não dá para romantizar as relações afrocentradas como a maravilhosa, ou ideal, ou paraíso, também não dá para Perfeito, dizer que depois que a gente avança socialmente, a gente vai colar com um branco, né? Ou vai casar com uma pessoa, ou o homem negro, especialmente, vai casar com uma mulher branca. Se esse cara for racializado, ele vai saber também o que fazer. E, além do mais, pode ser que ele case com uma mulher branca e continue fazendo o trabalho dele de emancipação da população, perfeitamente. etc, etc. Então, assim, Perfeitamente isso, exatamente isso. é Mas preciso seguindo, toma prosseguindo cuidado, que que o nosso senão, tema toma é cuidado, senão o outro. banco apresentador aqui, viu? Ok, vamos seguir, porque tá no sangue, né? Tá na veia, né? É, Tá na veia. Ok, vamos lá então, né? Você vem da cultura hip hop, do rap, e você leva as questões raciais e da negritude para dentro da TV. Né? Você sempre exato. trabalhou com isso Uhum, nos lugares onde você teve, pelas conversas também que a gente já teve. Já estivemos em uhum, congresso, né? Eu já estava como palestrante, né, do congresso, e a gente dividiu isso. mesa e etc. Eu queria saber a diferença entre cultura hip hop e movimento hip hop. Ou é a mesma coisa, ou são Boa. coisas totalmente diferentes? Como é que é isso? Olha, tem várias interpretações, mas eu digo que, por exemplo, hoje eu não canto mais rap, mas sou um ativista, sou um pensador, sou um militante oriundo do hip hop. Isso causa sempre debate, foi inclusive tema de debate com o meu supervisor do pós-doutorado, o pós-doutorado que eu fiz na UFBA, no Pós-Cult, e que é a base desse livro que a gente está lançando agora, porque muitos às vezes pensam que a ideia de você falar, se afirmar a partir do hip hop é uma negação das culturas nacionais, das culturas negras brasileiras que nos formam e que nos dão base. E eu Uhum, digo que não. Eu digo uhum, que fazer parte do movimento hip hop é em determinado momento da sua vida você se identificar com aquele movimento, se identificar com aqueles signos, aderir ao que a indústria cultural diz que é legal e ligada ao hip hop. Ah, você naquele momento, então, faz parte do movimento hip hop. Fazer parte da cultura hip hop é entender os propósitos, os construtos, a ideia que forma esse caudal que a gente chama de cultura jovem, negra, crítica e base de articulação desse Atlântico negro no século XXI, né? Final do século XX
início do século XXI. Eu faço parte, então, da cultura hip hop. Né? Eu não preciso estar no palco, eu não preciso estar numa posse, eu não preciso estar me manifestando necessariamente artisticamente para trazer os princípios que o hip hop agregou em mim. E fazer parte da cultura hip hop é levar essa postura crítica, combativa, contestadora para onde você vá. Eu faço um rap dando aula. Eu tenho, inclusive, estudantes meus que estão acompanhando aqui e sabem disso. E o que é fazer rap dando aula? Eu estou cantando dando aula? Não. Mas o construto, o que eu apresento na aula, a minha ligação com os estudantes, a minha não imposição, como eu sempre gosto de falar, o doutor, professor, dono do supremo saber, e você cala a boca, porque não, 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 não. Essa minha construção dialogando, dialógica, plural, de saber ouvir também, o ouvir, né, é importante, isso é hip hop. Né? E aí, se você se mantém enquanto um artista do hip hop, isso é hip hop, isso é cultura hip hop. E se você se mantém enquanto um artista do hip hop, você vai pegar tudo isso e vai transformar numa letra de música, num trabalho de discotecagem do DJ, num grafite, né? Mas se você é um membro da cultura hip hop, você vai carregar esses signos, né? O Stuart Hall, que é muito referenciado pela gente, um grande intelectual negro jamaicano e que migra depois para a Inglaterra e é uma das referências dos estudos culturais, um dos primeiros que vai identificar a ascensão do novo feminismo negro, né? No final dos anos 70, e que vai identificar as novas identidades e vozes da juventude negra através do hip hop no início dos anos 80 em diante, ele vai dizer que a cultura é todo um caudal sígnico que a gente carrega com a gente, que forma os nossos códigos e que o outro que faz parte vai saber nos decodificar. Ou seja, o nosso interpretante vai se identificar com a gente e vai nos associar. Isso é muito interessante que, por exemplo, eu viajando pelo mundo, por exemplo, tive a oportunidade de ir a Guiné-Bissau, na África. Cheguei em Guiné-Bissau, eu identifiquei as pessoas que eram do hip hop, que não vieram falar para mim, eu sou do hip hop. Não. Eu, como interpretante, vi que a postura, o andar, a forma de ser e tal, era ligado ao hip hop. E fui lá e articulei debate, os códigos, exato. A mesma coisa aconteceu eu fui participar de um evento em Cartagena de las Índias, na Colômbia. Estava lá como palestrante, blá, 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 com todos aqueles signos de poder, né? Do supremo saber. Eu acho engraçado que eu não acho nada disso e por isso que eu sempre coloco. Essa é coisa de branco, hein? Óbvio, exatamente. Essa é a provocação. E aí eu estava lá, vi os meninos fazendo break na rua, o outro cantando. Óbvio que eu deixei toda aquela coisa do plano e fui lá, me meti na roda e tal, participei. Isso é fazer parte da cultura hip hop. Não precisa me convidar, isso te atrai, você vai estar lá, entendeu? Agora não é nenhuma obrigação também de você achar que todo mundo é bom e secundar o trabalho de todo mundo. Fazer parte da cultura hip hop é ser crítico também ao hip hop, aos machismos, o patriarcado, a todos esses signos também que a gente tenta desconstruir. Então, fazer parte dessa cultura é como se você fizesse um pacto que não é consciente, mas que compreende os códigos, que é o que a gente deveria fazer entre nós e que é o que nós, enquanto negros racializados, à medida que a gente vai se racializando, a gente sabe pelo discurso, pelo pelo jeito da pessoa, a gente sabe se ela é ou não racializada. Né? A gente fala se é ou não Kinder Ovo. Né? É ou não Kinder Ovo? A gente sabe pelo discurso, a gente sabe pelo jeito, a gente sabe pelas amizades que a pessoa vai colando ali naquele espaço que você está ocupando. A gente sabe, a gente conhece os códigos. É isso, então, exatamente. Aí está na cultura. Eu posso estar no movimento do hip hop e não estar na cultura por não entender esses códigos? É possível isso? Claro que sim. E a indústria cultural vai
te permitir isso, né? Você vai ouvir a música, vai gostar da letra, vai comprar a roupa, vai usar o boné, vai dar apoio àquele artista, mas vai fazer aquela arte, mas você não necessariamente vai estar dentro da cultura. Você está no movimento. O que é o movimento? Movimento é aquele processo que depois ele pode se perder, passar ou se concretizar enquanto cultura. Então tá mais explicado o que aconteceu com a gente. Exatamente. Foi conexão, aquilo que aconteceu em Fortaleza foi conexão pura, né? Entre todo mundo ali, Exatamente. todo mundo ficou muito Exatamente. junto e todo mundo ia para todo lado e a gente trocava como se conhecesse todo mundo há muito tempo. Há muito tempo, exatamente isso, exatamente isso. Ótimo! Então você leva essa cultura para onde você vai. E então você Tá levou em isso mim? para a mídia brasileira. Você levou Sim, isso para perfeitamente. que é uma mídia que é Perfeitamente. hard power, né? Ela pega muita gente Uhum. de uma vez só. Mas você diz que existe na mídia brasileira a antinegritude. O que seria isso? É interessante. A antinegritude não é não ter negros, porque logo a gente imagina, não tem negros. Não, tem negros sim. Mas a mídia brasileira, a televisão, eu falo muito a partir dos estudos de televisão, você precisa compreender como é que ela foi estruturada, a conformação dessa indústria da comunicação. Ela é inicialmente uma réplica da, da televisão estadunidense, voltada para um público classe média, voltado para a construção não de cidadãos, mas de consumidores, né? Voltado para a representação de grupos hegemônicos, grupos que dominam, que têm o poder. Essa é a mídia refletida no Brasil a partir dos Estados Unidos. E por que a partir dos Estados Unidos? Porque é os Estados Unidos que financia a indústria comunicacional na América Latina. Né? É esses Estados Unidos que está dando suporte para o que a gente vai chamar, a gente foi organizar aqui, caiu o celular, mas já já vou botar aqui de volta. É os Estados Unidos que está dando suporte para esse desenvolvimento que vai ser chamado, né, de desenvolvimento dependente, capitalismo dependente. Então você vai ter. Exatamente, exatamente. Então você vai ter uma indústria televisiva, uma indústria comunicacional que ela vai. Não está ficando, né? Eu estou falando com a produção aqui ao meu lado. Você vai ter uma indústria televisiva, você vai ter uma estrutura comunicacional que vai inicialmente seguir as diretrizes daquele que coloca o capital. A gente não tem aquele ditado, quem dá o pão bate? Isso serve também para as políticas de cooperação. O senhor de engenho. Pois é, mas assim é estruturado as relações de poder e as relações de dominação capitalistas. Então o Brasil começa, inclusive, com essa negação. Os radialistas, na maioria das vezes, eram negros que não vão entrar para o espaço televisivo por conta da sua estética, do seu fenótipo, da sua imagem, né? Somente suas vozes. E a indústria vai buscar aqueles que dialogam. Isso quem vai dizer, inclusive, é o Muniz Sodré. Essa indústria vai buscar aqueles que dialogam com essa classe média consumidora. Com um papel do movimento negro organizado, de negros e movimentos, com a crítica a essa televisão, com a crítica a esse imaginário construído, você vai começar a ter ali a entrada, né, o furar do cerco desse bloqueio de alguns profissionais, homens e mulheres, que vão ser admitidos, mas vão ser admitidos a partir da negação do seu eu, a partir da negação da sua estética, a partir da negação
das origens comunais que o fizeram ser o que eram e que fazem parte de mais de 50% da população brasileira. Isso é a Sim, antinegritude. Né? A sim. antinegritude se reflete nisso quando você, por exemplo, tem que assimilar os códigos daquela televisão branca, e aí a gente está relacionando isso à branquitude, os códigos, e ser o cara legalzinho, bonitinho, Bom preto. É o ou bom preto. ou o contrário, fazer toda aquela mise-en-scène que a gente vai ter, por exemplo, no Tião Macalé, que era um excelente profissional, que é um excelente artista, que tem um legado maravilhoso, mas daquele preto estereotipado, daquele sujeito negro estereotipado. Isso é ser antinegro, né? Sim, Isso é sim, ser antinegro. Quando a sim. gente tem hoje a ascensão, as bancadas, as colunas de uma série de mulheres negras e alguns homens negros, as mulheres são mais, de uma série de mulheres negras e alguns homens negros ocupando esses espaços, é como eu disse uma vez para um determinado diretor de televisão, eu não estou aqui ocupando esse espaço porque eu tenho olho azul, sou bonito que sou e represento um determinado grupo. Eu estou aqui porque eu tenho agenda, eu tenho apoio, eu trago audiência e a sua televisão ganha com isso. Sim. Mas quem Você tem que fala isso? mostrar serviço, Poucos. né? Você tem que mostrar Exatamente. serviço, né? E se tirar você, vai ter repercussão, vai ter problema. E ele, o que ele não quer é problema, ele quer dinheiro no bolso e que a audiência dele aumente. Exatamente. Isso em todas as Mas aí áreas eles também. usam de vários instrumentos para esfriar, para te esfriar, né? Sim, É igual me sim, esfriaram, até que sim. você sai. Mas isso é uma negociação que a gente sempre vai ter dentro das relações de poder. Eu aqui falo do capital, porque a gente vive num país capitalista, mas em qualquer relação de poder que você tente furar o cerco, óbvio que você vai avançar em determinado momento, quando você está escudado ou ancorado por um grupo que te dá essa base, mas a partir do momento que aquele detentor do poder, detentor das ferramentas que te visibilizam e te empoderam, percebe a sua ação política, ou você vai ter Uhum. que ceder, ou você vai ser esfriado para ser retirado. Esse é o processo, Aham. mais ou menos, não do meu especificamente, mas da atuação de um profissional negro insurgente, crítico Sim, e que pensa na sua comunidade verdadeiramente. sim, isso em todas as áreas, na verdade, né? E se você não cuidar Perfeitamente. disso, qualquer espaço que você ocupar, você vai sentir isso, né? Que eles são metamorfos, né? Eles vão Exatamente. modificando. Você se autodenomina Exatamente. escrevinhador. Você se É, autodenomina é, escrevinhador. Seria um é. escrevinhador escrevente, tipo Conceição Evaristo, quando ela fala escrevivências. O que seria um escrevinhador? Boa, boa. Eu gosto das escrevivências que a Conceição Evaristo cunhou esse termo, mas eu sempre digo que vários intelectuais negros e negras sempre fizeram esse tipo de debate na academia e fora dela, porque não adianta você acessar a academia e ficar eternamente reproduzindo os códigos de escrita, a forma, né, que aquela academia eurocêntrica branca determinou para você. Inclusive que são formas que vão te excluir da academia. Sim, Ponto. sim, Né? Então, em determinado momento, você tem que fazer isso sim, porque você tem que vencer as etapas, superar as barreiras colocadas, arrombar as portas e tudo mais. Mas dentro da possibilidade, dentro do possível, você tem que relacionar isso com o seu eu, com as suas identidades, com as suas relações comunais que vão ser refletidas na sua escrita, na sua sim. produção, né? Uhum. Então, quando eu digo que sou um escrevinhador, não necessariamente é por conta da escrevivência, ainda que eu goste de escrevivência, etnografia, memorial, contar, quem quiser ficar à vontade, a minha tese está aí, o livro Branquitude Televisão Não está aí. o meu, mas está chegando. Então, tá tudo aí porque eu sempre vou fazer. Eu posso pegar um tema duro
e vou dizer que, primeiro que é importante, aquela ideia do Emile Durkheim, né, das regras do método sociológico, que o cientista social, o sociólogo, ele tem que tirar de si as suas capas e tudo mais e achar um caminho neutro, né? Para a análise social, eu falo que isso é uma balela. Inclusive, eu escrevo isso numa era minorizada. Neutralidade. Você nunca vai tirar a sua capa, você não vai tirar o seu cérebro, a parte do seu cérebro que te faz interpretar os dados. A interpretação de dados ela vai vir a partir do seu acúmulo teórico e de experiências vividas que vão fazer você entender X de uma forma e o outro X de outra forma, né? Então eu digo que isso era uma forma de, inclusive, de alijamento social e de codificação da ciência social para um determinado grupo étnico-racial no poder. Quando eu digo, então... Perdão. Sim, concordo. Quando eu digo, então, que eu sou um escrevinhador, é que eu gosto de escrever. Escrevo. Depois eu pego, às vezes, melhor jogar fora, porque escrevi muita bobagem. Mas eu gosto, primeiramente, de escrever. Eu sou aquele que escreve. Por isso que eu digo. O escrevinhador. E como eu comecei a escrever nessa forma e pensando e tal, aí a gente volta à sua primeira questão, o hip hop. Né? Hoje, com essa ascensão do hip hop na indústria cultural, você pega o disco da maioria dos artistas, os trabalhos, ele vai ter um formato duro ali de 2 minutos, 2 minutos e meio, tem refrão, não tem refrão, mas na minha geração, uma geração um pouquinho mais antiga, a gente escrevia rap de 5 minutos, 4 minutos. Você tem verdadeiros textos, verdadeiros tratados oriundos da periferia numa letra de rap. Eu gosto, minhas referências são... Se eu tivesse que citar uma primeira referência assim, forjadora do Richard no hip hop, é um grupo chamado Public Enemy. Public Enemy é um grupo estadunidense e tal, que é o primeiro que vai falar de Black Power, poder preto, direito da mulher negra e tudo mais, no rap mundial, né? Inimigo público, Public Enemy. Tem bastante material deles na internet. Eles ainda estão na ativa, né? E eles vão dizer, o Chuck D que também tem formação acadêmica, que também escreve, e me foi uma referência para essa coisa da intelectualidade, que a gente pode avançar para além da participação em produção artística do hip hop. O Chuck D vai dizer que o rap é a CNN negra. Isso para mim é fatal. Assim. O rap é a vociferação das necessidades do gueto, das comunicações, dos amores, das festas. O rap é esse mundo que a gente pode cunhar como a CNN negra. Então, o escrevinhador vem dessas experiências todas complexas e juntadas que aí eu trago para os espaços onde eu estou. Ótimo. Então, você é um dos escreviadores que faz parte de 55,8% da população, sendo considerado parte da maioria minorizada. E o que seria maioria minorizada? É um conceito? É um construto? O que é maioria minorizada? Sim. Maioria minorizada Eu começo a estruturar isso na minha dissertação do mestrado, onde eu, com as leituras, com os avanços, todo mundo que começa a fazer esse percurso acadêmico começa e pensa criticamente, começa a se debater com uma série de situações postas, de construtos postos, de teorias postas, que você se questiona. Às vezes você não tem aquela coragem de verbalizar isso. Mas eu nunca gostei da ideia de que nós somos minoria. Por que nós somos negros, somos minoria? E aí eu sempre, inclusive, fui crítico, porque aí eu também tenho outro lado que é uma participação militante no movimento negro desde a minha adolescência. Eu, inclusive, era crítico quando o movimento negro fala nós minorias. Eu não sabia dizer, mas por que nós minorias? Por que eu sou minoria? A gente já é maioria... questionei isso na academia, já questionei isso. Ah lá.
nós somos maioria populacional, nós somos maioria numa série de sentidos. Nós só somos minoria, pensando a partir do Brasil, financeira. E em direitos. Financeira. Financeiramente, a gente vai ter essa minorização. Como a gente está associado a uma situação que eu falo do capital, financeiramente a gente é minorizado e aí é minorizado nos direitos. Né? É que o Milton Santos, que para mim é uma referência também intelectual, vai falar das cidadanias mutiladas, que no Brasil ele vai trazer essa ideia. No Brasil, você tem uma classe média, tem uma sociedade branca que ela não está lutando por direitos, ela está lutando por valores, por capital e por ser inserida através do capital no mundo do consumo. Então ela quer se tornar consumidora e confunde a ideia de consumidor com cidadão. Então quando eu falo que a maioria minorizada ela nega esse direito, ela nega esse direito, mas permite esse direito a quem é consumidor. Aí você vai então me pegar de outro lado e vai falar assim, ué, mas então o negro consumidor, ele deixa de ser maioria minorizada? Não, porque ele está dentro daquele espaço onde ele é discriminado também esteticamente, comunitariamente, identitariamente. Aí são tudo aquele que o faz maioria, né? Aquele que faz a base da cultura nacional, vai fazer com que ele também seja minorizado para não acessar os espaços de poder. É todo um jogo de dominação. Né? Então, de algum modo, associar o ter, que é o consumo, né, que você está falando, ao ser, despotencializa a gente enquanto cidadão, e com isso faz com que afete intimamente o valor que a gente tem, né? Que a gente confunde valor com dinheiro. O seu valor não está no dinheiro que você tem, né? Está na pessoa que você é. E que é um trabalho de resgate que a gente tem que acabar fazendo, porque a gente vive num sistema racista que diz para a gente que o nosso valor é inexistente. Que a gente não vale nada, né? Pelo soft power, a mídia e etc, 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 vai dizendo para a gente que a gente não vale nada. E aproveitando esse gancho de pensar a população negra, o ser e o ter, temos aí, né, eu costumo dizer que existe uma paleta de cores entre o dark e o white. Né, que hoje o pessoal fala muito do colorismo e etc. Como que você acha que isso atravessa a maioria minorizada? Então, a ideia do colorismo, e eu escrevo sobre isso nesse livro, que inclusive vou aproveitar para fazer aqui uma propaganda antes que dê o horário e não... Faz o jabá. Exatamente. O Maioria Minorizada vai sair em outubro, a princípio início de outubro, por uma editora aí do Rio de Janeiro, que é a editora Telha, uma editora acadêmica. Eles sabiam que eu estava escrevendo o livro. O Douglas, que é o editor, me convidou para lançar o livro e fazer parte do banco deles de autores. Que legal. Eu, enfim, fiquei extremamente lisonjeado com isso, aceitei e a gente está pensando em colocar na praça esse livro em outubro. O colorismo, eu faço um debate sobre isso dentro da ideia de maioria minorizada, porque eu vou dizer que o colorismo ele é uma artimanha, uma ferramenta daqueles que querem produzir a divisão da maioria minorizada, a divisão da população negra. Então a gente já vive uma sociedade dividida. A tecnologia de dominação racista, a tecnologia de dominação do ser humano pelo ser humano, e aí a gente tem vários momentos que perpassam a história da humanidade, mas falando a partir do Atlântico Negro e da escravização negra em África, o europeu, ele usa essa divisão, ele usa o estímulo à divisão para dominar. Que nada mais é, né? O que nada mais é quando você tem a ascensão de novos discursos negros, a ascensão de novos pensadores,
a ascensão de uma juventude que está adentrando o espaço acadêmico e trazendo uma série de contribuições, não só na academia, mas política, na vida artística, blá, 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 porque aí é importante dizer, intelectual não está só na academia. Intelectual é aquele que pensa e usa desse seu pensamento complexo e crítico para a transformação da sociedade. Senão a gente também vai cair no elitismo de dizer que os acadêmicos é que são intelectuais. Não é verdade, né? Tem muito acadêmico que não é intelectual, né? Vários formados, vários que acessam espaços de poder que não tem qualquer capacidade intelectual. Mas vamos deixar esse povo para lá, vamos voltar para a gente. só o ponto e vírgula. Sim, muitos, né? A verdade é essa. É a gente isso. vive na academia branca e a gente sabe o quanto de gente medíocre tem ali naquele espaço. E eles Exatamente. sabem que a gente sabe, por isso que não querem a gente lá. Exatamente isso. Então, quando a gente pega esse debate da paleta de cores, que tem muito nos Estados Unidos, quando a gente começa a debater, mas eu sou mais preto que você, eu sou mais retinto, isso e aquilo, a gente está dando espaço para aqueles que querem continuar nos dominando. A gente está dando espaço para a dominância branca se renovar em cima da gente e ganhar com isso, e a gente continuar fraturado, com nossas cidadanias mutiladas, a gente brigando entre a gente e em benefício somente desse outro que nos faz racializados, que nos faz o outro social. Então eu vejo isso como um grande desperdício de tempo, desperdício de energia, quando você sai na rua e os recursos humanos da empresa, independente de você ter a pele clara ou pele escura, ele vai te enxergar como negro e vai te discriminar. Não vou entrar no debate, mas o negro mais retinto, ele é mais... Aí é outra história, mas o preto de modo geral, o negro de modo geral, pele clara, pele escura, pele mais ou menos, como quiser, ele é preto. Como diz o Fanon, negra é negra em qualquer lugar. Do mundo. Exatamente, mundo. exatamente. Não cria essa ideia de que o Brasil é muito racista, os Estados Unidos. Um preto é um preto em qualquer lugar do mundo. E ele vai ser reconhecido. Inconscientemente, nós somos reconhecidos como um inimigo comum. Por isso que eu não. É isso. Por isso que eu não secundo a ideia de colorismo. Né? Eu acho que isso aí é um buraco que a gente entra e depois eles jogam em terra em cima da gente, eles continuam a política de necropolítica, continua a nossa eliminação, continuam a dominação, continuam os extremismos que nos eliminam a todos, de pele clara, escura, mais ou menos, como quiser, e a gente está debatendo, e a gente está debatendo entre a gente ao invés de fazer debates estruturais que vão fazer o nosso avançar e a transformação da sociedade. Mas como eu sempre gosto de contar uma história, eu vou fazer uma ilustração disso. Estava eu em Madrid, no ano de 2010, salvo engano, meu ano de 2010. Estava numa avenida principal em Madrid, a gente está fazendo uns trabalhos lá, mas numa determinada, depois do almoço, determinada tarde, falei, eu soube que tem um bairro africano perto do hotel, né? Tava sozinho, nesse momento tava sozinho, o marido do carro não tava lá, mas tava sozinho. Falei, vou lá no bairro africano. Ó, eu vou... Vê meus irmãos pretos. Claro, vou lá. Quando eu tô saindo do hotel, que eu perguntei ali o caminho, não tinha Google Maps, nada disso, eu tava com um mapazinho, o porteiro, um pessoal na porta do hotel. Não vai para aquele bairro é perigoso. Olha, todos os signos, todos os códigos relacionados à negritude, mas para eles, aos africanos, porque eles me viam como um latino, como um brasileiro. Melhor, entre aspas, né? Menos perigoso. Não vai para aquele bairro, não vai para ali que é perigoso. Para mim entrou assim, ó, vai naquele bairro, vai ali. E aí eu fui. É lá que eu tenho que estar. E aí? Fui, entrei no bairro, não teve nada, foi lindo, maravilhoso, irmão, tal. Nisso estava tendo, era um momento que a Espanha estava com, não sei se passou esse momento,
mas o momento que estava fazendo um cerco muito grande aos refugiados, mentira, os imigrantes ilegais e tudo mais. E aí eu vi na esquina ali, do outro lado da rua onde eu estava, uma blitz, a polícia dando blitz no pessoal. Dando a dura, dando saculejo, dando, né? Aí, óbvio que eu não me afastei. Eu fiquei olhando para ver como é que era. Não diz que eu estou no primeiro mundo, estou nas Europa, vou dar uma olhada para ver como é que é e tal. Óbvio que o policial gritou: Você, venha para cá, o que está sendo ali? Pronto. Eu entrei na blitz junto. Era óbvio. Óbvio que você Aí, ia entrar. quando eu peguei o passaporte, isso e aquilo, ele falou assim: brasileiro? Sim, sou brasileiro. O que você está fazendo aqui? Qual o problema de estar aqui? Não, não tem que estar aqui, tá um bairro africano. Eu falei: sim, mas eu sou um afro-brasileiro. Isso aqui é um bairro africano, tem cultura. Não, mas não fica andando por aqui, dará. O problema que eu tive foi com as forças, né, do Estado, com as forças Ninguém de poderia te defender, exceção, né? tal. Eu não tive nenhum problema com os moradores do bairro, com os comerciantes do bairro. Inclusive, calado, eles achavam que eu era um deles, que quiçá seja mesmo, né? Sim, Mas sim. é isso que a gente cai no buraco quando a gente vai fazer qualquer tipo de distinção entre a negritude. É perigoso para quem, né? A partir de qual referencial? Né? É perigoso para Exatamente. você, é perigoso que alguém do Estado possa te dar um tiro primeiro, depois procurar saber e descobrir que você é brasileiro e ter que ficar inventando cena para crime ali ou te levar presa, enfim. Uhum. É para quem? Exatamente, É perigoso. exatamente isso, exatamente. Eu sempre gosto de trazer essas ilustrações, porque senão parece que a gente está sempre falando de um lugar teórico, né? De um lugar Sim, distante, fora da prática, fora das experiências vividas. E aí eu sempre que afirmo alguma coisa, eu gosto de trazer, não, isso é assim por conta disso, assim assado. A gente não tem que trazer os dados empíricos. você tá falando de racismo estrutural, né? Que o Silvio de Almeida fala muito bem no livro dele. Um livro pequeno, um livro Exato, denso, né? Que não é fácil de ler sobre racismo estrutural. Mas é isso, né? O racismo estrutural. Não exatamente, vá naquele bairro, né? Não vá lá. O exato, que tem nesse lugar exatamente, que você não pode ir, exatamente, né? E além do que, você é exatamente. estrangeiro. O estrangeiro não pode ver o que acontece lá, né? Como é Exatamente, que vai ser exatamente, falar da gente quando ele voltar para casa, né? O que, é que ele vai dizer? Bom, sobre a exatamente. enunciação de locuções insurgentes. Quem está enunciando o quê, como, por quê? Como que a gente faz, né, para encarar os protocolos de enunciação hegemônicos? Uhum. Bom, primeiro assim, dizer que as minhas referências, os meus parceiros, as pessoas que eu vejo caminhando comigo estão passando todos aqui por essas lives que vocês têm feito. Ah! Além de estarem organizando as lives também, né? Isso é. Muito bom, tá vendo? Insurgentes somos nós. Isso aqui que a gente está fazendo, essa live, é uma enunciação de locução insurgente. Imagine que há pouquíssimos anos atrás você ia ter uma doutoranda e um pós-doutor, né, fazendo um debate nesse nível, trazendo referências, isso e aquilo, mas dialogando a partir da nossa forma, a partir Sim, dos nossos construtos, né? E sem nossa aquela história. coisa do nosso histórico, sem aquele empolamento que a gente acostumou a ouvir e a não entender para quem Hum. está fora da universidade. Você ouve, não entende e tem absoluta certeza que a pessoa não falou português. Né? O Então, pedantismo acadêmico, eles fingem que estão se entendendo para que a gente não entenda e eles continuam dominando tudo. Na verdade, eles também não entendem perfeitamente. o que eles estão falando. Perfeitamente. Então, a base da ideia de enunciação de locuções insurgentes é isso que a gente está fazendo. Né? É a gente trazer para a realidade, para a rua, para um público mais amplo, para a maioria minorizada, possibilidade de saberes, de conhecimentos que vão agregar, não vão substituir, vão agregar ao que eles já têm. Porque todos têm cultura, todos têm conhecimentos, todos têm saberes.
Uhum. distintos do meu, do seu, mas todos nós podemos sempre nos agregar. Basicamente Uhum. é isso, Que máximo! Então, agregamos-nos uns aos outros. sem E assim, dúvida. pensando no cenário atual, né, da Covid-19 e a maioria minorizada, e qual é a importância desse dispositivo nesse momento de Covid-19, nesse momento de tá todo mundo sem, né, Uhum. sem parâmetro, porque quem deveria dar o Isso. parâmetro não dá, em tese. Eu acho que quando a gente tem um dispositivo analítico de racialidade para fazer uma interpretação da sociedade a que estamos inseridos, a gente vai pegar o estudo de caso, por exemplo, que é a Covid-19, e vai identificar que o maior número de testes está na mão dos não negros, né? O maior número de respostas rápidas e testes rápidos está na mão dos não negros. O maior número de acesso à saúde, de acesso inclusive ao atendimento primário, ao que eu digo, ao hospital, ao posto de saúde, à clínica privada, né? Aquele médico rápido está na mão dessa não maioria minorizada, dessa minoria maiorizada, né? Aham. Então a gente pode também fazer uma interpretação desse problema, que é um problema planetário, universal, a partir dessa questão da divisão de raça, porque a gente tem sim divisão de classe, mas como disse Silvia, raça é estruturante, ou poder é estruturante, né? Porque aí é um debate mais longo, mas na verdade eu acredito que o poder ele é estruturante, né? Porque Uhum. você vai pegar grupos étnicos outros, ou quando vai pegar a história da humanidade de dominação de um sobre o outro, o que está em jogo ali é a luta de poder. E aí no poder o que se junta são os iguais. Aí você vai construir o outro. Aí você vai colocar o outro como diferente para a dominação do seu grupo. Quando a gente Uhum. vê hoje em dia, inclusive as relações de poder que temos no país, você vai ver quem são os privilegiados e quem está morrendo aí desassistido, indo no caô, no caô errado, no papo errado, né, de quem não deve ir. Quem não, eu estou saindo, fulano de tal diz, tem que sair. Aí você ali engrupido nas histórias sai, aí depois descobre que o vírus mata. Mata você, mata os seus, reduz a sua comunidade, né? Isso aí é a maioria minorizada que tem sofrido objetivamente nesse momento que a gente está inserido. Sim, uma de nossas lives foi com a Mônica Cunha e a gente falou exatamente sobre isso, né? Fique em casa para quem Exato. e como que a maioria da população, que é a massa, que na verdade é essa maioria minorizada, que a gente falou aqui o tempo todo, que é a massa que produz dinheiro para que essa minoria tenha o teste, por exemplo. Né? Uhum, Quem é uhum, que dá recurso para que essa minoria tenha condição e acesso é a maioria minorizada. Como que faz para essa perfeitamente. maioria minorizada ficar em casa, que ela fica entre a cruz e a espada? Fica em casa e passe fome ou vai para a rua e morra de Covid? E E aí onde aí, está o Estado, né? Dando assistência, onde está aquele Estado que deveria ser responsável pelos nacionais, por seus cidadãos e tudo mais? O Estado, quando ele é mínimo, né, com o que é vendido, ele faz o mínimo. E o faz mínimo para ele é manter o capital circulando, manter a indústria aberta e funcionando, a sua vida não tem valor para o Estado. sim, sim, né? Para E o é Estado mínimo, eu digo. Né? essa maioria minorizada que morre, morre e daqui a pouco não vai ter nem como enterrar, porque não tem mais lugar para enterrar. Então não tem direito nem a um enterro digno. Então, assim, Exatamente. perde-se todos os direitos, né? A Por maioria isso que minorizada eu. somos nós, né? É isso. Por isso que eu Nós. vou lembrar sempre do Milton Santos e vou reforçar esse texto dele, que ele vai dizer que existe uma cidadania mutilada, né? E essa cidadania mutilada atinge a todos nós e eu vou usá-lo para referenciar a ideia de não cidadania da maioria minorizada. Somos mutilados. Somos mutilados.
Acabou, minha gente. Que pena! Muito Gratidão bom. Eu que agradeço. Estou à disposição. de trocar ideias com você e fico feliz em tê-lo na minha poderosa rede. Eu que E fico feliz. nós do Papo Preto agradecendo. Gente, Beijo, beijo, beijo. beijo para todo mundo. Beijo